E aí, pessoal, chegou a hora de colocar aqui tudo que a gente sabe sobre Rafael Santos Borré. O Borré. Tem muita notícia, gente, muita coisa, e a gente vai trazer todos os detalhes aqui. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem um passo a passo do trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Está aqui no link, tanto no primeiro comentário como na descrição desse vídeo. Faça parte, dê uma olhada e entenda esta oportunidade. Vamos lá. Rafael Santos Borré é o nome do dia. E não só o nome do dia, porque tem muita notícia em cima disso. Eu vou trazer desde o início a discussão, porque acho que estamos diante de um grande leilão, e a gente precisa posicionar aqui e entender aonde o Grêmio está colocado nesse leilão. Vamos lá. Primeiro o Palmeiras, tá? Primeiro o Palmeiras. Por que eu falo o Palmeiras como primeiro? Porque o que aconteceu lá no Palmeiras, e eu fui buscar essa informação, foi muito mais uma briga de agentes e procura por dinheiro do que qualquer outra coisa. A desistência do Palmeiras é essa. E algo me diz, em cima também de alguns toques que eu recebi lá do Palmeiras, César, aqui não fechou ainda. Ou seja, a desistência não é definitiva lá. Ou seja, tem muitos lados esse negócio e parece estarmos diante de um leilão. O Grêmio pode ganhar o leilão? Pode, mas é um leilão. Tá? O que é o Borré? O Borré é um jogador de 25 anos, muito bom jogador, muito bom. O torcedor está empolgadíssimo com isso. Eu coloquei no primeiro conteúdo do dia hoje, o pessoal ficou empolgado, até meio incomodado comigo. Pô, César, tu não quer o Borré? O Borré é bom. Ninguém está discutindo aqui o bom jogador do Borré. O que eu estou dizendo aqui é que vocês vão entender o tamanho do Borré, do ponto de vista de finanças. Então é um jogador que ambiciona, assim, começou a carreira jogando na Colômbia, passou pela Europa, tem 50%, por exemplo, dos direitos econômicos desse jogador é do Atlético de Madrid. O Atlético emprestou para um time menor da Europa, ele veio para o River em 17, lá para cá, desandou a fazer gol e transformou o River num baita de um time com a força de Borré, que é goleador, que é um jogador que não tem... A gente não está aqui discutindo o jogador. O River Plate, se renovar o contrato com ele, o River Plate, por exemplo, tem que pagar $3,5 milhões ainda para o Atlético de Madrid. Metade desse jogador é do Atlético de Madrid ainda. Imagina você. Então nós estamos diante de um jogador que tem aí valores importantes sendo colocados. Vamos lá. Sobre a questão do Palmeiras, tá? O que a gente tem que é o valor que esses empresários estão negociando no Brasil, tá? No futebol brasileiro. $2 milhões por ano. $2 milhões por ano. Isso dá mais ou menos um pouquinho acima de 160, perto de R$900 mil por mês. Salário. Livres, limpos, sem imposto, sem nada. Na mão, 900 mil. Tá? As luvas para começar o contrato, lembrando, ele está saindo no meio do ano do River Plate. E aqui tem uma contradição, que nós vamos falar também. Investimento inicial de $5 milhões, que tu pode diluir no contrato, também livre de impostos, que seria como a compra do jogador, só que para alguém que não está sendo comprado. Então, $5 milhões. Esse valor aqui é um valor normal aí. Não tem nada além, um jogador desse nível aí de pagar $5 milhões não é nada absurdo. Tá? Com esse investimento, o clube fica com 70% dos direitos e o jogador fica com 30% dos direitos. Aí nós temos bônus por conquista, que pode gerar aí mais, mais 200 mil por mês, um pouquinho menos do que isso. Aí se trabalhar numa casa de R$2 milhões, que é mais ou menos a notícia que se tem. O jogador que, por exemplo, tem mais de 50 gols pelo River Plate, não me parece esse o ponto definitivo. Mas a gente precisa, quando discute isso, a gente precisa chegar em alguns pontos, porque, olha só, olha que curioso, por que eu estou intensificando a história do leilão, tá? E é em cima disso que a gente precisa tentar minimamente compreender aonde a gente está botando o pé, tá? Aonde a gente está botando o pé. O jogador é metade do River, metade do Atlético de Madrid. Aí vamos a Buenos Aires, tá?
As negociações não estão sendo feitas com o River Plate. Todos esses negócios estão sendo feitos por esses agentes e intermediários, muitos conhecidos, aqui no Brasil. Tá? O que pode travar as questões? Essa que é uma coisa legal da gente discutir que até agora ninguém ouviu falar. Ele não quer sair com uma mão na frente e outra atrás lá do River Plate. Ele não quer sair no fim do contrato lá e dizer o seguinte, não, o River me ajudou, agora eu vou sair e deixo o River com um problema aí. Como ele não renovou o contrato lá, ele tem uma vontade de deixar um dinheiro pro River. E aí eu pergunto, aonde está nessa negociação aqui o dinheiro do River? Se tem que dar 5 milhões para ele, se tem que dar um salário de 1 milhão, perto de 1 milhão por mês, mais bônus, dá pouco mais de 1 milhão por mês, mais esses 5 milhões. Onde é que está o River nessa história? Se a informação que veio de Buenos Aires é essa, ele não vai sair com uma mão na frente e outra atrás, ele não vai sair, virar as costas simplesmente. E aí entra uma coisa que também veio de Buenos Aires. O jogador tem prioridade, a Europa negociam aqui algumas coisas, mas a prioridade é a Europa. O que deixa mais intrigado, é por isso que eu estou perdendo os cabelos. Porque a gente fica mais intrigado. Por exemplo, o que se fala na Europa? O Celta de Vigo, por exemplo, se fala em interesse dele. Poderia pagar esse valor? Não acredito. Mas se fala nisso, né? Aí a gente chega no Brasil e na realidade do Grêmio. Eu já coloquei para vocês que o Palmeiras está no negócio, o São Paulo um pouquinho atento ao negócio, não fez proposta, mas sabe dos valores. O São Paulo sabe desses valores, sondou esses agentes. O São Paulo sabe desses valores, é um dos jogadores mais valorizados da América do Sul hoje. Quando se fala em valorização, se pensa em Borré. É muito valorizado, sim. Mesmo nós sabendo, tem 25 anos, o PP foi vendido há pouco tempo atrás aí, um jogador que produziu muito menos do que o Borré e foi vendido por 15 de euros. A gente sabe disso também. A Europa não veio aqui, mas ele é muito mais velho. Não, ele não é muito mais velho. Não. Então a gente olha e diz, opa, vamos ficar de olho nessa ação, vamos olhar tudo. E aí a gente chega no conteúdo do Wagner Martins lá da Band, tá? Meu colega de Rede Bandeirantes e lá dos donos da bola. O Grêmio voltou, o Grêmio fez uma proposta, segundo o JB Filho trouxe, um pouco antes. O jogador não aceitou a proposta, e aí o Grêmio teria feito uma contraproposta, e segundo o Vaguinha, o jogador aceitou. O jogador aceitou. Estaria esperando uma proposta da Europa para sim ou não ao Grêmio. Mas, quando a gente sabe dos números do Palmeiras e descobre que o Palmeiras não saiu do negócio, que proposta é a do Grêmio? Então, por que eu coloquei todos esses pontos aqui para a gente discutir? Exatamente para tentar entender aonde o Grêmio está posicionado, depois para não ter até uma decepção para o torcedor. Eu acho muito complexa essa negociação, acho complicado, acho que tem informações que não fecham dentro desse quebra-cabeça, muitas informações que não fecham, tá? A que mais me intriga é essa relação com o River Plate. Como assim? O River está no negócio ou não está no negócio? O River tem chance de renovar com ele? Vocês sabem que se o River renova, eu disse no início do vídeo, ele tem que pagar 13,5 de dólares lá para a equipe do Atlético de Madrid. Então a negociação do River não é com ele. A negociação do River é com ele e também lá. Só que se esse jogador simplesmente sai, ele refere algo para o River, mas ele não refere lá para o Atlético de Madrid. Então, tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu. Não vamos entrar e nos atirar. Não vamos nos atirar. Esse negócio aqui tem que explicar bem. Tem muita coisa aqui que a gente precisa entender. Até porque virar as costas pro River não é legal. Porque se é conosco, nós estamos loucos. Vamos pensar isso. Se é conosco, nós estamos malucos. Ah, mas o jogador cumpriu o contrato. Pois é. Cumpre o contrato, vai embora no último dia. Eu lembro o que a gente diz dos jogadores. Então, vamos colocar as coisas como elas são dentro disso. O salário no River, para você ter uma ideia, é 80 mil dólares, o que é um bom salário para a Argentina. No Brasil, ele vem pelo dobro. Ele vem pelo 160 limpo. Então,
Esses posicionamentos eu acho interessante que a gente enche essa situação de informação para a gente começar a tentar montar o quebra-cabeça. O fato é, o Grêmio está no jogo, o Grêmio tem chance, o Borré pode vir jogar aqui. Isso é fato. Isso é fato. O torcedor está empolgado com a possibilidade de ter um centroavante como o Borré. Que legal. Fico feliz com isso, porque a gente torce para o Grêmio. Sempre é preciso dizer isso. Se vier o Borré, nós vamos abraçar e nós vamos torcer e nós vamos estar lá aplaudindo. Não tem o que fazer. Só que a gente precisa compreender todo o cenário para poder entender qual é o futuro, para não ter daqui a 2 semanas, fulano deu uma barrigada, o ciclano mentiu. Não, não. Tá tudo posto. Tá tudo posto. E o mais importante, o presidente do Grêmio confirmou. Confirmou que sondou, que olhou, não disse que fez proposta, mas disse que o Grêmio está olhando, está no jogo. Então vamos esperar. O jogo está aberto, o leilão está aberto e o negócio deve, olha, mais 1 ou 2 dias a gente vai ter uma definição bem importante sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.